Olá, irmãos. Prazer estar aqui, né? Compartilhando da palavra de Deus nessa EBD, né? Que é sobre vidas marcadas pelo poder da oração. E eu fiquei na responsabilidade de falar sobre Elias no Monte Carmelo. Vamos ver o que a gente consegue tirar de lição prática, né, para a nossa vida. Falar sobre Elias é algo grandioso, porque Elias foi um homem muito importante. Marcado, ele está no Velho Testamento, aparece no Novo Testamento, e vamos falar um pouquinho sobre Elias. Elias, um profeta que surge no reinado de Acabe e combate de frente a idolatria, o culto do Baal, e procura corrigir Acabe, o rei, e o povo que estava se desviando da lei do Senhor. Elias, em hebraico, Eliarro, que quer dizer: o Senhor é o meu Deus. Olha que legal, que privilégio, né? Que nome! E hoje nós também temos esse privilégio de ser Michele, de ser cada um ter o seu nome, o seu próprio nome, e sermos marcados, chamados de homens e mulheres do Senhor, né? Que legal, que privilégio, que honra. E Elias tinha essa característica, né? Eliarro, o Senhor é o meu Deus. Elias era um homem ousado, mas também um homem de oração, né? Um homem que buscava primeiro o Senhor antes de falar, um homem que procurava ter uma intimidade com o Senhor. E Elias também aparece no Novo Testamento na transfiguração de Jesus. Aparece Moisés e aparece Elias. Aparece o profeta, que é Elias, Moisés representando a lei. E é muito importante a gente saber um pouco, antes de eu começar a falar sobre Elias no Monte Carmelo, a gente poder saber também alguns feitos do poder de Deus na vida de Elias. A Elias foi o que multiplicou o azeite e a farinha da viúva. É o mesmo que também depois ressuscitou o filho dessa viúva. E a vitória, né, no Monte Carmelo, sobre os 450 profetas de Baal, que a gente também vai estudar um pouco mais hoje. E o final de Elias, né, ele não experimentou a morte, né, como nós vamos experimentar e experimentamos como ser humano, mas por fim Elias foi levado aos céus num redemoinho e com carros de fogo, cavalos de fogo. Se você quiser conferir isso aí, está lá em 2 Reis 2:11. Mas para poder falar do Elias no Monte Carmelo, a gente precisa entender um pouco o contexto daquele tempo, daquele período que Elias estava vivendo. Havia ali uma crise, né, em Samaria, no povo de Israel, em Israel, uma crise moral, espiritual. O povo estava se desviando da palavra do Senhor, da lei de Moisés. O povo não mais se comprometia em levantar altares para o Senhor, estava esquecido essa questão. E Acabe, que era um homem fraco, né, foi fazer uma aliança, um casamento político, né, de interesse para fortalecer o reino, casou com Jezabel, que era manipuladora, sedutora, mandona, né? Então, o que aconteceu? Ela acabou construindo ali na cidade de Samaria um templo para Baal. E a intenção dela, a intenção daqueles que serviam a Baal ali, os profetas deles, era com que todo o povo de Israel, todo o povo em Samaria, fossem adoradores de Baal. Então, foi nesse contexto que entra Elias, né? Ele entra nessa perseguição, tinha a perseguição aos profetas do Senhor, foram mortos, né? Foi um massacre aos profetas do Senhor e apenas ficaram 50 escondidos, e a Bíblia fala que em uma cova, e era alimentado por um determinado homem que cuidava desses profetas, mas escondidos. E Elias foi o que se expôs, né? Elias foi aquele que enfrentou, que Deus falou com ele, e ele, mediante a palavra do Senhor, ele seguia avante em falar a verdade, em falar que o povo estava errado, né? E que o povo precisava se posicionar, né? Então foi nesse contexto que Elias, nesse momento no Monte de Carmelo, né, ele vem e enfrenta os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e ele sozinho, né? Só que tem aquela questão, né? Eu com Deus sou maioria, né? Então a gente como cristão, a gente tem esse privilégio.
E o povo de Deus estava naquele período perdendo a sua identidade, né? Não sabia mais quem ele era. Aquele povo escolhido, separado, já estava misturando águas turvas, né? Você já não identificava mais esse povo separado, né? Um período muito difícil, um período assim que o povo realmente esqueceu da lei do Senhor e estava corrompido, né? Nesse processo aí de Baal, adoração a Baal, misturando os costumes. Então Elias foi realmente nesse período que Elias entra, aparece como profeta, boca do Senhor naquele tempo. Lá em 1 Reis 17:1, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, que perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Alguns aqui podem até achar que ele foi, quando fala segundo a minha palavra, a palavra dele, mas antes do versículo diz que perante a face estou. Então você vê que ele não fala por ele mesmo, ele fala perante a face do Senhor, em oração, em busca, e Deus falando com ele para poder ministrar ao povo, e deu essa ordem. E também a gente precisa pensar que quando foi falado ali que não ia chover, nem orvalho, nem chuva sobre a terra, não é somente o povo que estava corrompido, que tinha esquecido do Senhor, não. Quando faltou água sobre a terra durante 3 anos e 6 meses, todo o povo sofreu. Não tinha divisão, como tinha na época, né, que passava os umbrais da porta, o sangue, e aí o espírito da morte não entrava, não atacava o povo de Israel. Não, ali todo o povo sofreu, porque o povo estava totalmente corrompido. E quando ele fala assim, perante a face estou, é muito legal, né? Porque Elias mostra ser um homem de oração e de palavra, né? Tem integridade, né? Ele mostra uma pessoa humana, né? Como nós somos, mas uma pessoa de palavra. Então, assim, Deus determinou no coração dele que não fosse chover, nem orvalho. Então, quer dizer, nem chuva, nem orvalho, não caía nada sobre a terra. E ele falou, segundo a minha palavra. Então, a gente entende ali uma determinação, né? Uma pessoa que sabia o que estava falando. E perante a face, irmãos, perante a face é oração, né? Mediante a palavra do Senhor, mediante o que Deus falou com ele, ele agia mediante a ordem do Senhor. Isso é muito importante a gente frisar. E ousadamente diz que não iria chover e não choveu. Não choveu. 3 anos e 6 meses sem chuva. Você imagina, né? Sem chuva. Durante esse período, sede, fome, morte, consequências do pecado, né? Consequências da desobediência. Trouxe tudo isso não só para todo mundo, todo aquele período de Israel, sofreu fome, sede, muitos foram mortos, né? Então Elias foi, depois desse período que ele determinou que não iria mais chover, Elias foi caçado, literalmente caçado por Jezabel, né? E ela com raiva, querendo acabar com ele, até porque ela achava também, provavelmente, que se acabasse com Elias, voltaria a chover sobre a terra. E esse tempo ele foi sustentado pela viúva, que alimentou ele foi alimentado também por corvos. E se você lê o texto, você fica impressionado como foi a dependência de Elias com Deus, né? A total dependência de Deus sobre a vida de Elias, porque ele não tinha não tinha uma casa exata, um lugar, não. Ele ficou na dependência do Senhor e o Senhor enviou sustento para ele nesse período, guardou a sua vida. Uma curiosidade que eu achei legal comentar é porque Baal era conhecido lá como quem controlava as chuvas. Então você percebe que parou de chover, uma palavra, né, a ordem do Senhor, Elias falou que ia parar de chover. Para mostrar o quê? Que Deus é quem governa tudo e quem governa todos. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos.
E Elias ficou assim, fugindo de Jezabel por um bom tempo, até que ele novamente ouviu a voz do Senhor e ele voltou e marcou o encontro lá no Monte Carmelo, que é onde a gente vai entrar no nosso estudo de hoje. Se você quiser conferir nessa questão que eu falei, dele ouvir a voz de Deus, está em 1 Reis, no capítulo 18. E a gente vai ler agora, então, fazer nossa leitura bíblica, lá em 1 Reis 18, de 22 a 39. E diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, Baal, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal, versículo 25: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde de manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse saltava sobre o altar o que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará? E eles clamavam a grandes vozes, e retalhavam com facas e lancetas, conforme o costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Presta atenção aí que diz que o altar do Senhor estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme as tribos dos filhos de Judá, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Olha o Senhor aí restabelecendo aquela aliança que foi feita com Jacó, que era conhecido como trapaceiro, e aí Deus deu um novo nome para ele, Israel, né? Sobre o qual foi toda a descendência do povo de Israel. Deus aqui está falando, está restabelecendo essa aliança. Eu vou renovar essa aliança com o meu povo. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre os holocaustos e sobre a lenha. E disse: Fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: Fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até que o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Conforme a palavra. Há uns que dizem que Elias ali foi meio metido, né? De falar que a palavra dele vai voltar a chover sobre a minha palavra. Mas é porque ele tinha que se posicionar, né? Mas aqui está dizendo que ele fez tudo conforme a palavra. Então eu não acredito que ele fez por conta própria,
assim orientado pelo Senhor. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que palavra, que momento histórico, né, na Bíblia, e que ensinamento que essa palavra traz sobre a nossa vida. Fala sobre o poder de Deus, fala sobre oração, fala sobre aliança, fala sobre altar quebrado. Quantas coisas a gente está aprendendo nessa palavra, quantas coisas a gente pode aprender com essa palavra. Eu sei que é um texto bem conhecido, né, dos irmãos, mas eu vou tentar trazer, renovar, né, o entendimento, renovar a experiência com esse texto. A primeira lição que a gente tira prática para esse momento, né, do holocausto, que desce fogo do céu, né, desse período ali no Monte Carmelo, precisamos reparar o nosso altar, né, restabelecer a aliança do Senhor. Quantos de nós não estamos com a nossa aliança com o Senhor enfraquecida, né? Quantos de nós estamos desanimados, né? Passamos um ano difícil, né, de 2020, a gente quer deixar ele para trás, mas o ano que passa, a gente tem sempre que fazer uma retrospectiva. Aquilo que eu não consegui, se eu não conseguir orar mais, eu preciso renovar a minha aliança para orar mais. Se eu não conseguir estudar mais a palavra, eu preciso me esforçar, renovar o meu compromisso de leitura com a palavra. Então, é uma oportunidade de reconstruirmos esse altar na nossa casa, no nosso coração, no ambiente familiar, no trabalho. Esse compromisso com o altar do Senhor, nós temos uma oportunidade de reestabelecer, de renovar. E a oração e a palavra hoje, elas são, hoje sempre, né, são alicerces do nosso altar. Não existe um altar só com a palavra, não existe um altar só com oração. Tá interligado, tá junto. É precioso a gente entender isso, né? Mais à frente eu vou estar explicando um pouco melhor. E outro aprendizado nesse texto do Monte Carmelo é a questão do posicionamento cristão. Hoje está muito volátil, né, a nossa fé, né? E a gente tem visto isso muito entre os cristãos, entre as igrejas. E a gente precisa não negociar a nossa fé, né? Por nenhum relacionamento, por nenhum dinheiro, por nenhum negócio, por nenhuma aliança que não seja com o Senhor. Nós precisamos ter a convicção de que somos marcados pelo Senhor, que somos povo escolhido, e um povo escolhido, ele não se mistura no sentido de misturar costume, jeito. Não, nós temos o nosso jeito. O Senhor nos deu algumas orientações, a gente precisa seguir essa orientação. E mesmo que sejamos, né, estava lendo aqui, porque mesmo que sejamos criticados, julgados, esse é um crente certinho, que bom que somos crentes certinho, que bom que temos essa marca, que bom que somos reconhecidos por ser um crente. Como hoje está difícil de se reconhecer um cristão, né? A gente precisa estar vigilante quanto a isso, né? Não negociar a nossa fé, não negociar Cristo por nada e nem por ninguém. É uma coisa que eu aprendi e que a gente é uma escolha diária. Todos os dias vem para a gente fazer essa escolha, assim como eu escolho a roupa que eu vou vestir, o livro que eu vou ler, o filme que eu vou assistir, tudo é uma escolha. Então, que escolhemos servir ao Senhor com integridade, de verdade. Nós temos condições de prestar um culto verdadeiro ao Senhor, né? E o terceiro ensinamento, e o último, né, sobre lições práticas desse texto, é que ali você percebeu que Elias regou, encheu 4 cântaros e regou durante 3 vezes. 4, mais 4 e mais 4.
pensa comigo, isso me chamou muita atenção, porque a água era escassa naquele período. Ficou 3 anos e 6 meses sem chover. Então, eu aprendi uma lição com esse texto. Em que sentido? Não havia água abundante nesse período, mas Deus não nos pede nada que Ele mesmo não provê. Se Deus nos pede que sejamos honestos no nosso trabalho, Ele vai prover o que a gente precisa. Se Ele pede que sejamos obedientes, que não negociemos nossa fé, Ele vai prover aquilo. Se Deus me pede o dízimo, a oferta, Deus, Ele não dá nada que Ele não nos pede nada que já não tenhamos recebido dEle. A Bíblia fala que do homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Então, Deus sempre vai nos dar aquilo que Ele nos pede. Então, assim, não se preocupe. Seja você um crente verdadeiro, não vai faltar nada para você. Seja íntegro. Eu sou julgado por ser... Não adianta, deixa. Porque o que vale é você ter uma aliança com Deus, o que vale é você ser firmado no Senhor, né? Ainda mais nesse tempo que a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente está aqui para a glória de Deus, mas amanhã também para a glória de Deus estamos com Ele. Então, assim, o que vale é o que eu deixei marcado nessa terra, o que vale é o que eu sou aqui, o que eu deixei de testemunho, o meu compromisso com Cristo. Isso é o que vale, isso é o que fica. Você e eu somos capazes de sermos homens e mulheres de Deus. Agora, eu fiquei pensando também na questão do altar, né? Aqui foi regado água, a água ela tem tanto significado, tanta coisa. Então, assim, quando Cristo foi furado, né, ali ferido, saiu água. Cristo, Ele é a fonte de água viva, é Ele quem gera vida. Então, hoje nós precisamos regar o altar do Senhor com gratidão, com fé e adoração. São coisas que a gente precisa regar, seja com lágrimas de alegria, com lágrimas de dor, mas diante do Senhor. Fé, gratidão e adoração. Precisamos regar. Agora, uma coisa muito interessante que eu queria também compartilhar é lá em Tiago 5, 17 e 18, que fala sobre Elias, né? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Lá em Tiago 5,17. O que me chama a atenção nesse texto é que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era um super-homem, ele não era um Deus, ele era um homem como eu e você, um homem ser humano, como eu e você. Então isso nos mostra que somos capazes de ser homens e mulheres separados, tendo um chamado de Deus, um ministério para cada um de nós, né? Então, Elias ali então revela o poder de Deus e a humanidade do homem. Com certeza Elias sentiu medo, sentiu frio, sentiu diversos sentimentos, né? Alguns dizem até que depois que ele se escondeu na caverna, ele teve depressão. Isso mostra a humanidade dele, mas mostra também o poder de Deus sobre Elias, sobre a nossa humanidade. Como que isso é precioso, né? Como que esse texto nos abençoa. Nos mostra que nós podemos, pelo Senhor, nós podemos ser crentes verdadeiros, oferecer um culto verdadeiro para o Senhor, que a nossa vida seja um culto, que a nossa vida revele o Senhor. Que texto abençoado, irmão. Como eu fui abençoada. Agora eu fiz um resuminho, só para a gente não esquecer, né, de comentar. Se nós nos posicionarmos, orarmos, praticarmos a palavra, podemos ser nós também marcados pelo poder de Deus em nossas vidas. Ter uma vida segundo os propósitos do Senhor. Ele nos capacita, Ele nos provê, Ele nos dá oportunidade de renovar a aliança com Ele todos os dias. Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos renova e Ele nos capacita para sermos melhores servos do Senhor, né?
E quando eu oro, eu não mudo Deus. Deus não muda, Ele é imutável. Mas quando eu oro, Deus me muda. Muda meu pensamento, muda os meus sentimentos. Faz com que eu libere perdão, faz com que eu ame o próximo, ame até aqueles com quem a gente não tem afeto. Então, Ele nos capacita. Essa aliança com Ele nos capacita. E para mover o céu a nosso favor, precisamos orar segundo a palavra, né? Muitas orações não são respondidas, eu acredito nisso, porque foge da palavra do Senhor. E o Senhor, Ele não foge da tua palavra. Ela vai se cumprir do início ao fim. Então, precisamos orar mediante a palavra. Orar mediante a vontade do Senhor. Por isso que diz, seja feita a tua vontade, não a minha, porque a minha vontade é falha. Ainda bem que o Senhor não ouviu todas as minhas orações, né? Todas as suas orações, porque se Ele ouvisse, seríamos prejudicados, porque a gente não sabe o que pede. Mas orar segundo a palavra, segundo a vontade de Deus, isso faz toda a diferença. Irmãos, eu também gostaria de compartilhar com vocês que a gente precisa ter uma fé doutrinária. O que é isso? Uma fé doutrinária? É uma fé baseada na palavra de Deus, no conhecimento da palavra. A Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras. E quanto mais a gente lê, mais a gente entende que tem mais necessidade de ler ainda. Então, essa fé doutrinária, ela precisa também existir na nossa vida. Precisamos ter fé doutrinária, fé bíblica, formada pela palavra, uma fé de que eu sei que Deus vai mover o céu, que vai descer fogo do céu como desceu com Elias, Deus vai fazer um sobrenatural, mas baseado na palavra. Mas também precisamos ter uma fé relacional. O que é isso? É ter minhas próprias experiências com o Senhor, não só de leitura. Muita gente conhece a palavra inteira, muitos teólogos, mas às vezes um teólogo frio, sem experiências. Então, vamos fazer um equilíbrio, né, da fé doutrinária com a fé simples, com a fé de experiência pessoal, de intimidade, uma fé de relacionamento com Deus. Isso vai fazer diferença na nossa vida. A nossa oração vai ser eficaz, porque eu vou estar orando baseado na palavra, e eu vou ter uma fé relacional, eu vou ouvir Deus falando comigo através do teu Espírito Santo em meu coração, eu vou ter direcionamento dele para a minha vida, baseando-se na oração correta, naquela oração que o Senhor aceita, não naquilo que eu quero, né? E precisamos conhecer a palavra e nos relacionarmos com esse Deus da palavra, né? Foi o que eu acabei de dizer aqui para vocês. Uma coisa também que eu gostaria de compartilhar, que eu tenho aprendido muito na minha vida, é primeiro falar com Deus, depois com o homem. A gente às vezes fala tudo com todos, mas depois é que vai falar com o Senhor. Aí a gente erra, porque fala demais. Então, quando a gente pede direção a Deus, eu estou tirando isso, falando isso por experiência própria. Às vezes eu falo com um, falo com o outro, mas não. É falar primeiro com o Senhor. E depois ele vai me dar direção para falar com o homem. Elias fez isso. Ele primeiro ouviu a voz de Deus e depois ele pronunciou o que era para ser falado, né? Ele falou, ele expressou aquilo que Deus direcionou para ele, né? Isso é importante a gente aprender nesse texto também, né? Primeiro a gente fala com o Senhor, depois a gente fala com o homem. Agora, qual o segredo de Elias, né? Um homem como eu, sujeito aos pecados, às mesmas paixões, o segredo é a oração, é um coração íntegro, voltado para o Senhor, para a vontade do Senhor, a total dependência. Esse é o segredo de Elias. E uma vez, pastor Jardel, não sei se alguns conhecem, esteve na nossa igreja e ele falou uma frase que me marcou muito, que diz assim, ó, a nossa maior vitória é quando Deus nos vence, né? Quando nos rendemos. Muito bom perder para o Senhor, né? Perder das nossas vontades, é porque senão que Ele vai reinar e não nós queremos tomar as rédeas das nossas vidas, né? Então, perder para o Senhor é sempre melhor, né? Que possamos perder sempre para o Senhor, né? Entre o humano e Deus, escolher Deus, né? Que Ele é soberano, né?
Irmãos, então, mediante isso, eu espero que tenha abençoado a vida de vocês nessa EBD. E eu queria também, agora na prática, né, orar com vocês, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus. Os teus feitos, Pai, na Bíblia, enche o nosso coração de esperança, de saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, que o Senhor não nos deixa andar por caminhos errados, o Senhor sempre manda alguém, envia a tua palavra para nos corrigir, endireitar as nossas veredas, Pai. Isso é maravilhoso demais. Queremos, Senhor, te pedir que nos ajude, Pai, a sermos íntegros na tua presença, a sermos homens e mulheres de oração. Muito obrigada, Pai. Nos ajude, Pai, que sejamos incentivados cada vez mais pelo teu Espírito Santo, que sejamos homens e mulheres instruídos pela tua palavra, instruídos pelo Espírito Santo que habita em nós. Por tudo eu te agradeço, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa a vida da minha igreja, Pai. Eu te peço agora, Pai, em concordância com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer, tá, irmãos? Deus abençoe.